Olá, colegas. Eu sou a Noémia Maciel, um dos elementos da equipa do Projeto Protão, 7º ano. As minhas colegas da equipa são a Andreia Magalhães e a Ana Rita Mota. Somos professoras apaixonadas pelo ensino, pela inovação e pelas tecnologias. A partir de histórias passadas, alinhamos o presente para projetar o futuro. Desde cedo, a equipa preocupou-se em dotar o projeto dos recursos necessários que proporcionem, de facto, um apoio efetivo ao trabalho dos alunos e à dinamização do espaço de sala de aula no ensino à distância ou em regime misto. É claro que, para cumprir o propósito, contamos com a colaboração do professor, para quem preparamos um conjunto de recursos que se propõem a facilitar e potenciar o seu trabalho. A Físico-Química tem início no 7º ano e constitui uma das várias disciplinas. Para aliviar o peso a transportar pelos alunos, na continuidade de anteriores projetos, pareceu-nos favorável a divisão do manual em 2 volumes, até porque os assuntos o permitem. Mas quais foram as principais características da disciplina que determinaram a elaboração do projeto Protão? Entre outras, a Físico-Química é uma disciplina que exige estudo, que se reinventa permanentemente em função das novas descobertas científicas, que trabalha a metodologia da ciência e, sempre que possível, em permanente interação com outras áreas do conhecimento. E de que forma o Protão contribui para uma tomada de consciência científica, tecnológica e social da intervenção? Com um projeto motivador e estimulante para o aluno, facilitador e potenciador do trabalho do professor, flexível e adaptável a qualquer contexto educativo. Construído num contexto de mudança que determina maiores desafios e um esforço de adequação, tendo por base as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com vista ao desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes, que se conjugam em competências. Quer saber como? A partir de uma estrutura que organiza os diferentes componentes do projeto em módulos, numa verdadeira articulação, facilitando o trabalho dos alunos e professores. No 7º ano, estudamos, como sabemos, o espaço, os materiais e a energia. Estes 3 domínios determinaram a organização da disciplina em 12, 11 e 3 módulos, respectivamente, num total de 26 módulos. Temos, então, um projeto perfeitamente funcional, motivando o aluno, modo a modo, para a descoberta, envolvendo em diferentes atividades de aprendizagem. É claro que adaptamos a abordagem científica aos novos alunos, convertendo a comunicação científica em verdadeiras experiências visuais, com a construção de cenários que envolvem o aluno, sem descurar o fio condutor da história que liga as diferentes partes. A começar nos pontos de partida, que iniciam a abordagem dos assuntos e interagem com o aluno numa provocação visual, mas estimulante, apoiada por vídeos exclusivos que ampliam a discussão. Imagina-te a dar um passeio pelo Sistema Solar. O que vais encontrar? É do Sol que vamos partir à descoberta. O primeiro astro que encontramos é de extremos. Mercúrio, o primeiro planeta a contar do Sol, oscila entre valores extremos de temperatura, muito elevados na face virada para o Sol e muito baixos na face oposta. Continuando a nossa viagem, chegamos ao planeta mais quente do Sistema Solar. A densa atmosfera faz com que a sua temperatura seja muito elevada ao tempo todo. O planeta Vênus pode ser visto no céu antes do nascer do Sol ou depois deste se pôr, tornando-se o objeto celeste mais brilhante do céu, logo a seguir à Lua. O próximo planeta deves conhecer bem, não? Chegados à Terra, prosseguimos para o estudo dos materiais, tendo em vista uma utilização responsável de recursos e caracterizam-se as diferentes fontes de energia numa perspectiva de sustentabilidade.
procuramos incorporar hábitos dos alunos nas redes sociais, potenciando estratégias de envolvimento. Ao iniciar cada módulo com um conjunto de questões motivadoras, para os quais se produziram stories para todos os módulos e que podem ser partilhadas previamente com os alunos e ou vistas em conjunto em sala de aula e, desta forma, promover um importante debate. Também se produziram podcasts que sintetizam em áudio os conteúdos de cada módulo. Esta abordagem gráfica percorre os vários domínios desde o espaço, passando pelos materiais e pela energia. Nas páginas de exploração dos conteúdos, há estratégias que mantemos, nomeadamente os destaques dos principais conceitos, as imagens em contexto que aguçam a curiosidade, promovem o esclarecimento de dúvidas, convidam à leitura e ao estudo dos conteúdos. Os repare na coluna estreita que evidenciam aspectos muito particulares. Os múltiplos recursos digitais disponíveis no Manual Digital Interativo. A indicação de atividades práticas a realizar quando se considera oportuno, o que, conjugadas com as indicações exclusivas do professor, determinam uma excelente organização. A aprendizagem é valorizada quando pode ser verificada. O constante envolvimento do aluno poderá constituir um forte aliado na avaliação inerente e contribuir para o desejado sucesso na disciplina. Para tal, todos os módulos terminam sempre com uma síntese de conteúdos, um conjunto de questões no Verifica que aprendeste, acompanhadas de quizzes que permitem obter um primeiro feedback do aluno em relação à sua aprendizagem. Sensíveis à opinião de colegas, procuramos diversificar a tipologia das questões e elevar a sua complexidade. Naturalmente, que mantemos a apresentação de questões resolvidas quando entendemos que se justifica. Também se mantém o cruzamento dos diferentes componentes do projeto com remissões para outras oportunidades de aferição, nomeadamente para o Aplica o que aprendeste. Os testes interativos disponíveis para o professor constituem outras formas de interação capazes de envolver o aluno no seu processo de avaliação. O aluno dispõe ainda de um caderno de atividades que propõe um conjunto de fichas por módulo com questões de tipologia diversificada para além das fichas globais e fichas de autoavaliação no final do domínio que pretendem convocar o aluno a participar no seu processo de avaliação. Para o professor, está disponível no seu dossiê um livro de testes e questões de aula que apresenta, para além de testes de diagnóstico, propostas de 9 testes de avaliação, 9 questões de aula, as correspondentes resoluções e ainda fichas de resposta do aluno. Mas a avaliação é para todos os alunos, mesmo para aqueles que impõem percursos diferenciados. A começar pelas fichas de exploração do manual, disponíveis de forma invertida no caderno de atividades e que pretendem que o aluno responda a todas as questões de todos os módulos a partir da consulta do referido manual. Passando pelas fichas de estudo disponíveis no dossiê do professor, em que para todos os módulos se apresentam fichas A e fichas B de diferente complexidade, nas quais se indica no início as páginas do manual a que dizem respeito. Desta forma, vamos alargando e desenvolvendo a autonomia do aluno. Tratando-se de uma dimensão tão importante da disciplina, é fundamental proporcionar boas experiências. Desde logo, no manual, fornecem-se protocolos muito simples e de fácil entendimento que permitem a realização do trabalho. Se ainda assim tal não for possível, estão disponíveis vídeos tutoriais exclusivos das atividades práticas do projeto que podem ser visualizados e analisados com a turma.
Exclusivamente para o professor, o caderno de laboratório desenvolve as atividades práticas do manual, acrescentando uma proposta de preparação de cristais de sulfato de cobre 2 para além de outros recursos. Para cada atividade prática, solicitam-se questões prévias que antecipam a realização do trabalho, para além das questões finais, iniciando uma metodologia que acompanhará o aluno na disciplina em todos os níveis. Acrescenta ainda regras de segurança, simbologia de perigo e materiais de laboratório. Ainda para o professor, preparou-se um conjunto de 31 estações laboratoriais baseadas no modelo de ensino colaborativo, que promovem dinâmicas plurais de realização de trabalho prático e o desenvolvimento de competências múltiplas. De novo, numa estratégia de verdadeira articulação, fornece-se uma matriz que organiza as 31 estações laboratoriais pelos 26 módulos do projeto. Como se pode ver, estas estações percorrem os diferentes domínios previstos nas aprendizagens essenciais. Para além do conhecimento, são cada vez mais valorizadas as competências desenvolvidas que mobilizam as mais diversas áreas. Para dar sustentabilidade aos objetivos definidos no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, propõe-se no manual desenvolve competências, constituídos por atividades com objetivos diversificados. Estes momentos constituem verdadeiros desafios e oportunidades de ampliação de conhecimentos, que permitem promover um trabalho interpares e mobilizar competências múltiplas. No dossiê do professor, disponibiliza-se ainda um livro Domínios de Autonomia Curricular, com propostas de projetos interdisciplinares que permitem diversificar e ampliar esta estratégia. Também para o professor, produziu-se o Protão em Ação, que disponibiliza o catálogo de Messier, o sistema solar, materiais manipuláveis como por exemplo o planisfério, para além do desafio do conhecimento. Todos estes em formato descartável para favorecer uma utilização lúdica. E porque o trabalho do professor chega antes do desenvolvimento das múltiplas estratégias de motivação, envolvimento e apreensão, desde logo se preparou a planificação do ano letivo em formato editável, com uma proposta de planificação anual seguida das planificações para todos os módulos, seja em formato presencial, para o ensino à distância ou até em regime misto. Para valorizar a componente digital do projeto, preparou-se um guia de exploração, que apresenta alguns tutoriais de suporte a plataformas de aprendizagem e a simuladores, como por exemplo o Stellarium, e ainda algumas questões de exploração de vídeos da escola virtual disponíveis no projeto. Sem esquecer a sempre necessária legislação de referência, que constitui uma coletânea de documentos útil ao trabalho do professor para estar sempre à mão. Todos estes livros no dossiê do professor para potenciar a sua atuação nas diferentes dimensões da prática letiva. Apelativas e motivadoras soluções tecnológicas com uma enorme diversidade de conteúdos digitais que pretendem envolver o aluno no estudo da físico-química e destacar a sua importância na sociedade contemporânea. Sempre alinhados com o presente, orientados para o futuro. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final,
São apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Colega, pense positivo. Com o Protão. Tenha sempre presente. O futuro aprende consigo e connosco pode sempre contar. Até breve. Obrigada.